Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Quando Jesus derrama o seu sangue por nós, não podemos ser julgados. Ou então Deus seria injusto em nos julgar hoje. Muitos crentes estão confundidos. Eles não sabem que desonram o sacrifício de Cristo quando querem ser santos através da lei. Certo? Me acompanha? Entremos confiadamente diante do trono da graça para obter misericórdia e encontrar graça em tempo de necessidade. Amém, irmãos? hoje com o pastor Joseph Prince. Eu falei com os meus líderes este ano em Israel. Estávamos no Vale de Sidrom, olhamos para onde estava o templo, onde o templo de Salomão estava. Vamos examinar o altar de bronze, o altar do sacrifício. Vejamos, agora estamos no leste, ok? Estamos entrando pelo leste, indo na direção do norte. O altar das ofertas queimadas, o altar de bronze. No hebraico diz cobre. Cobre é o metal que tem a maior resistência ao calor. Cobre. O cobre resiste ao fogo, como Jesus, a oferta queimada. Na cruz, ele suportou toda a ira do Deus justo e santo. A vingança contra a impiedade e o pecado que cometemos, que Jesus veio levar no seu corpo. Mas porque ele é o Filho de Deus, ele também é divino, ele também é incorruptível. Não existia pecado nele. Ele absorveu todos os nossos pecados, ele levou os nossos pecados e absorveu todo o fogo de Deus na sua pessoa e queimou todos os nossos pecados. Foi julgado por eles, mas ele permaneceu. Elias clamou por fogo do céu e o fogo do juízo consumiu o sacrifício e também as 12 pedras. A oferta estava sobre as 12 pedras, o fogo desceu, o sacrifício desapareceu, as 12 pedras desapareceram, mostrando que no antigo juízo, o julgamento de Deus era maior do que o sacrifício. Mas agora, Jesus veio como verdadeiro sacrifício e ele é maior do que o sacrifício. Ele absorveu no seu corpo todo o juízo, todos os nossos pecados e punições da nossa vida inteira estavam sobre Cristo até que ele clamou, está consumado. Vocês viram o vídeo? Foi assim que eu vi. E ele permaneceu. E finalmente ele disse, Pai! Ele o chamou de novo Pai, porque o juízo tinha sido concluído. A partir de aí, tudo foi a seu favor. Ele foi colocado num túmulo que não havia sido usado. E no terceiro dia, Deus o levantou dos mortos, porque o que ele fez foi aceito. Amém? Aleluia! Eu sinto a unção. Amém? Eu quero compartilhar com você algo que, quando estava no Vale de Sidrom, nessa última viagem a Israel, eu mostrei para os pastores o monte do templo e eu compartilhei com eles alguma coisa que eu nunca compartilhei antes e fala de Davi. Ele era segundo o coração de Deus e ele sabia como tocar ao Senhor. A Bíblia mostra que Davi era um homem que não era perfeito, mas sabia se relacionar com Deus. E Davi diz isso no Salmo 26. Eu lavo as minhas mãos na inocência. Sabemos que só o sangue podia lavar. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Ele disse, andarei ao redor. Essa expressão quer dizer cercar. Vejamos outra vez o altar de bronze, no átrio. O altar de bronze está do lado de fora, certo? Deixe-me dizer isso. Para nós, tudo começa na cruz. Deus começou lá de dentro, do Santo dos Santos, com a Arca do Concerto. Certo? É correto começar pela cruz. Essa é a forma como os homens fazem. Amém? O altar de bronze
Tinha fogo, mas não podia ser consumido porque era feito de cobre. E o cobre que tinham naquela época era muito rígido. E o homem moderno não consegue criar esse tipo de rigidez no cobre. Certo? Mostra que Jesus, como altar de bronze, absorve todo o nosso julgamento. Não existe mais juízo para você. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Davi disse: andarei ao redor do altar. Rodear o altar é não olhar para o norte, para o leste, ou para o oeste, ou para o sul. Certo? Tire os olhos da tela e olhe para mim aqui. Digamos que esse é o altar de bronze. Se você se aproximar do leste, você se aproxima da parte oriental. O que Davi está dizendo é isso. Ele disse: andarei ao redor do altar. Essa foi uma revelação que Davi recebeu a respeito do altar do sacrifício. Ele recebeu uma revelação que eu quero compartilhar. Todos os lados têm um significado que vão fazer a sua vida bem-sucedida. Vai fazer de você um vencedor. Não tenho tempo, queria todo o sermão para falar sobre isso, mas minha pregação de hoje tem muitas pregações dentro. É isso que dizem meus amigos pregadores que eu conheço. Dizem que quando escutam meus sermões, eles ouvem muitos sermões dentro desse. Nesse caso, é exatamente assim. Você se aproxima do leste. Aqui ao norte, o fogo está queimando e o doce aroma sobe ao Senhor enquanto existe um cordeiro aqui. Vou mostrar o norte, leste, sul e oeste. Quais são as verdades? Rapidamente. No norte é onde o animal do sacrifício é executado. É sempre executado nesse lado. Você lembra do vídeo que apresentamos quando o homem levava o sacrifício para o lado direito? Esse é o lugar onde o sacrifício era morto. Levítico capítulo 1 diz assim: e o degolará ao lado do altar que está para o norte. Ok? Era degolado no norte. Vocês me acompanham, irmãos? Em outras palavras, nossa vida cristã começa sempre com a morte de Cristo. É crer na sua morte. Muitos hoje dizem que devemos seguir a Jesus como um grande psicólogo, seguir Jesus como um grande mentor, como um grande médico, como um grande exemplo de liderança e outras coisas. Mas a verdade é esta. Os que creem assim estão comendo o sacrifício cru. O sangue não é derramado. Não existe oferta queimada. Não creem na cruz. É uma doutrina perigosa. Nós somos salvos pela morte de Jesus. A propósito, do norte é de onde vem o mal. Quando analisamos a topografia de Israel, o inimigo sempre vem do lado do norte. O vento do norte é destrutivo, um vento perigoso. Tem um versículo que diz que o mal vem do norte. Que maravilha! Deus põe a morte do seu filho exatamente no lugar de onde vem o mal, onde a cruz do Calvário pode detê-lo. Amém? Quando você participa da ceia, sempre lembre-se que tudo começa com a cruz. Se você tem problemas financeiros, lembre disso. Aquele que é dono do universo e tudo que nele há, se tornou pobre para que, por sua pobreza, você se torne rico. É impossível espiritualizar esse versículo porque o capítulo inteiro e o capítulo seguinte fala de dinheiro. Por isso, se lembre disso. Se você está passando por problemas na sua vida, com enfermidades, seja o que for, comece aqui. Pergunte para você, o que acontece na cruz? Na cruz, não somente ele levou o nosso juízo, mas tudo o que o pecado do homem produziu. Antes do homem pecar, não havia enfermidade. Foi o pecado que trouxe a enfermidade. Vocês me escutam, irmãos? A Bíblia diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Por suas pisaduras, fomos curados. Seja qual for o seu problema, pense nisso. Mas você diz, pastor, eu não tenho amigos, pastor. Veja o que o salmista diz, de Jesus na cruz. Jesus falou e Davi profetizou o que Jesus falou com o Pai na cruz. Desviaste para longe de mim, amigos e companheiros. Na cruz ele estava sozinho. Para que você tenha amigos, para que você tenha um companheiro.
conhecidos, amigos, um companheiro. Ok? No original está no singular. Companheiro. Assim, tudo na cruz está coberto. Pastores e líderes, vocês temem que as ovelhas se espalhem, mas não tenha medo. A Bíblia diz, fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. A quem se referia? Ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando foi preso, os discípulos fugiram. Certo? Ele viveu isso para nós não vivermos. Pastores, escutem-me. Nós podemos ter uma congregação unida. Glória a Deus, tudo foi pago por Jesus. Tudo que nós necessitamos da vida, mesmo que não saibamos onde está o versículo na Bíblia, tudo foi suprido por Cristo na cruz. Todas as necessidades. Até aqueles que criticam, que julgam, toda a rejeição caiu sobre Jesus na cruz. Amém? Começamos aqui. Tenho que correr. Precisamos terminar. Ou então o relógio vai dar uma volta. Então, chegamos ao lado oriental. Qual a verdade no lado oriental? No lado direito, o norte está a cruz que para o mal, e no lado oriental está o lugar das cinzas. Olha aqui. Levítico 1, verso 16. Ele retirará o papo com seu contuído e jogará ao lado leste do altar, onde ficam as cinzas. O lado leste é o lugar das cinzas, mas o lado leste é o lado da entrada. E a propósito, aqui está o despenhadeiro que desce para o Vale de Sidrom, e ali eu preguei essas verdades. Nós estamos olhando para cima. É claro que hoje não existe mais o altar de bronze, mas antes era ali. A entrada do templo era ali no lado oriental. A primeira visão que tinham do altar de bronze não era esse lado aqui, nem esse, nem aquele, mas era o lado leste, que era aqui, o lugar das cinzas. A verdade do lugar das cinzas. Quando Jesus recebeu todo o nosso juízo na cruz e disse, está consumado. Você entende que o que resta depois do fogo queimar são as cinzas. Significa que está consumado. Todo o pecado. O juízo de Deus da sua vida. Tudo virou cinza. Digamos que o israelita trouxe seu cordeiro no dia anterior. O cordeiro foi morto, ele colocou sua mão e transferiu a sua culpa. O pecado foi para o cordeiro, a justiça do cordeiro veio para ele. Então o cordeiro foi sacrificado e colocado no altar de bronze. O fogo queimou. Ele entendeu que o cordeiro era inocente, ele era culpado. Ele transferiu seu pecado e o cordeiro transferiu sua justiça. O cordeiro sofre o juízo e ele vai para a sua casa com a bênção de Deus. Digamos que ele vai para casa. Ele desce a montanha do templo, ao leste. Ele sai, ele vai para a sua casa, o diabo vem e diz, você tem certeza? A serpente diz, você tem certeza que os seus pecados estão perdoados? E o homem diz, espera aí, será que Deus aceitou meu sacrifício? Será que aceitou? E se eu fiz errado? Se eu não sacrifiquei certo? Agora ele está preocupado. Na manhã seguinte se levanta e o sol nasce no... Vocês não sabem? É melhor que saibam. Povo oriental. Isso significa oriente, quer dizer que vem do leste. E o sol nasce e a primeira coisa que ele faz ao se levantar é ir para o templo, ele sobe o monte e a primeira coisa quando o sol nasce é iluminar as cinzas. E ali ele vê o cordeiro que havia sacrificado. Quando Deus reduz as cinzas, quer dizer que ele aceitou o sacrifício. Existe um verso lindo na Bíblia, no Salmo 20. Diz, lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos, conceda-te o desejo do teu coração e leve o efeito. Conceda-te o desejo do teu coração. Você quer isso para a sua vida? Veja a verdade. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite. Aceite em hebraico quer dizer reduzir as cinzas. Assim Deus pode conceder o desejo do teu coração.
e levar a efeito os seus planos. Porque Deus consumiu o seu sacrifício. Quem é o sacrifício? Jesus Cristo. Reduziu a cinzas. Amém? Me acompanham? Quando se aproxima de Deus ou vem adorá-lo, lembre-se sempre das cinzas. Deus não vê mais seus pecados, Ele os reduziu a cinzas. A obra foi concluída. Para aqueles que querem se aprofundar, a palavra cinzas, unção em hebraico é a palavra meshach. Mas a outra palavra para unção ou óleo é a mesma palavra hebraica para cinzas. Dashen. A palavra cinzas é dashen. Também quer dizer unção e gordura. Na obra de Cristo está a unção. Na sua obra terminada está a unção. E todo pastor e líder que fala das cinzas, fala da obra terminada de Cristo, para que o povo se aproxime pelo portão oriental e experimentará a unção. Porque nas cinzas está a gordura. Vamos para este lado. Que lado é este? Falem comigo, irmãos. Norte, leste, sul. Que verdade tem no sul? Vejamos o que diz Ezequiel. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água. Diga água. Saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. Já aprendemos isso. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Aqui está o templo. O lado direito está aqui, o sul do altar. Na época do profeta Ezequiel, ele viu o futuro, certo? Como literalmente as águas fluirão do templo. Para nós já é uma realidade. Depois da morte de Cristo, sua obra foi concluída, não existe mais consciência do pecado, só cinzas. Agora podemos seguir o Espírito. Você não pode pular da cruz para seguir o Espírito. O Espírito é representado pela água, rios de água viva. As águas que fluem do templo são o Espírito Santo. Muitos tentam seguir o Espírito. A Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito não está sob a lei. Mas o Espírito de Deus, muitas vezes, quando nós não podemos entender a verdade do altar, nós tentamos pular. Eu sou salvo, glória a Deus, eu vou tentar seguir o Espírito. Você tenta seguir o Espírito Santo e você vê uma irmã e diz, irmã, você tem muita maquiagem. O Espírito Santo dentro de mim se entristece. Não é o Espírito dentro de você que está triste, é que você tem ciúmes. Pastor, você acha que as irmãs devem usar muita maquiagem? Depende do rosto delas. Assim as pessoas têm essas ideias loucas a respeito de seguir o Espírito Santo. O Espírito Santo está me dizendo que esse ano não devo dizimar. O Espírito Santo me diz que essa mulher não é minha esposa. Deus tem outra esposa para mim. Esse não é meu marido. E as pessoas dizem coisas loucas e culpam o Espírito Santo. Ou eles começam a tremer dizendo, eu estou sentindo o Espírito Santo. Deixe-me dizer algo. Se Jesus entrasse aqui agora, nenhuma criança choraria, porque ele entraria comportado. Excelente como os cedros do Líbano. Uma atitude de príncipe, confiante e bonito. Porque nele não existe natureza caída. Ele é todo desejável, majestoso e ainda assim gentil, gentileza nos olhos. Existe amor nos seus olhos. Nenhuma criança choraria, nenhum bebê se moveria. Na presença do Senhor, o Espírito Santo é exatamente assim. Se você quer tremer, trema. Se quiser gritar, grite, mas não diga que é o Espírito Santo. É uma reação sua, mas não é o Espírito Santo. Ok? Assim, qual o problema? Por que as pessoas ficam estranhas seguindo o Espírito Santo? É porque eles pulam uma fase, pulam o lugar das cinzas. Em outras palavras, enquanto você tem pecado no coração, você projeta a consciência do pecado. Vou repetir. Quando você tem consciência do pecado, você projeta isso sobre outras pessoas. Todos estão calados nessa igreja presbiteriana. Por isso é importante ensinar a graça. Temos que chegar ao lugar onde não existe consciência do pecado pelo que Cristo fez, que foi perfeito. Agora, com boa consciência, o Espírito nos guia de forma real. Ou então você vai ser guiado pela consciência do mal,
pensando ser guiado pelo Espírito. Um ponto mais e concluímos, ok? Qual é o último lado? O que está do lado ocidental? Vejamos a ilustração. Por causa do tempo, rapidamente, o que está do lado ocidental? O templo, o tabernáculo, o lugar do edifício de Deus, o Mishkan. Irmãos, olhem para mim. Depois da obra da cruz, depois de aprender que os pecados foram consumados, nenhum pecado deixou de ser perdoado, não quer dizer que você não vai querer pecar. Se não existe mais lei governando você, o que vai governá-lo? O Espírito Santo. Ele governa melhor que a lei. A lei diz, não cometa adultério. O Espírito de Deus diz, receba amor para sua esposa. É assim que você deve amá-la. A lei diz, não furtarás. O Espírito de Deus diz, assim conquista riquezas. Vou levá-lo a pagar suas dívidas. Começa por aqui e por aqui. Parece pouco, mas vou abençoar os pães e os peixes. Irmãos, o fato é este, certo? Quando chegamos aqui, nesse lugar, o que Deus quer que todo crente saiba para ter uma vida bem-sucedida é que ele precisa da casa de Deus. Você precisa da casa e da presença de Deus. Existem pessoas que passaram o dia inteiro com dor de cabeça, mas quando chegaram aqui, bang, a dor de cabeça desapareceu. Mesmo antes da oração. Nós temos testemunhos de pessoas que entram neste prédio. Não é o prédio, graças a Deus pelo templo, precisamos desse templo para nos reunir, mas a igreja é a habitação de Deus. E é aí que está a unção. É aqui que está o orvalho de Hermon. O frescor do orvalho, é aí que o óleo da unção flui da cabeça do sacerdote e sua barba e alcança todos os irmãos. Não negligencie a casa de Deus. É isso que diz Hebreus, quanto mais quando se aproxima o dia do Senhor. Não deixem de se reunir. É bom dizer para você que, muitas vezes, quando estamos sozinhos, nós somos mais atacados e tentados. Mas quando nos reunimos com outros crentes, muitas vezes não temos que adorar nem fazer coisas espirituais, mas comendo, tomando um café, nos reunindo na presença dos irmãos, algo flui deles para nós e algo flui de nós de volta para eles. Existe encorajamento mútuo entre o povo de Deus, pois quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Existe poder na igreja. Amém? Tenha cuidado com pessoas que dizem, pastor, eu pertenço à Igreja Universal. Não pertenço a nenhuma igreja. Onde você vai no domingo? Onde o Espírito me mandar. Eu acho que esse sujeito é... turururu. Às vezes quero perguntar, quando você morrer, qual a Igreja Universal que vai enterrar você? Quando você quer casar, qual a igreja que vai casar você? Não, irmãos, Jesus acreditava na igreja local, porque o livro de Apocalipse fala de 7 igrejas que existiam naquela época. Ele podia ter pregado uma mensagem para todas as 7, mas ele falou separadamente, 7 mensagens individuais, porque ele acredita na igreja local. Estamos todos unidos, um corpo, mas existe diversidade. Eu gosto da nossa igreja, porque eu sou pastor, eu gosto da nossa igreja, claro, mas existe diversidade. Nunca condene a diversidade. Nunca diga, você não acredita na graça, nunca diga isso. Deus não gosta disso. Esse é seu filho. Amém? Vamos usufruir o que temos. Glória a Deus. Entende o que Davi disse? Eu olho para toda a verdade ao redor do altar. É por isso que o Salmo 26 diz, e do teu altar, Senhor, me aproximo. Próximo verso. Cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Davi diz, eu amo estar na sua casa. Você ama estar na casa de Deus? Amém, igreja, dê ele louvor, aleluia! Toda a cabeça baixa, olhos fechados, vamos orar por você. Aqueles que não colocaram a confiança em Cristo, faça essa oração comigo agora. A Bíblia diz que Ele morreu por nossos pecados. Não vou pregar mais o Evangelho. Já preguei, você conhece a verdade e a verdade liberta você. Liberta da morte eterna. Liberta da condenação. Faça essa oração agora. Diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz por meus pecados.
e Ele ressuscitou para minha justificação. Seu sangue me limpa completamente e eternamente. Eu estou perdoado, grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Fique de pé agora. Você sabe que eu não consegui abordar tudo. Existe muito mais. Você pode ler em Êxodo, capítulo 25, a Êxodo 31. No final, Moisés desceu com as 2 tábuas. E lá no fim, no último versículo do capítulo 31, que Deus deu a Moisés as 2 tábuas. E ainda tem gente que diz que a lei é central ao coração de Deus. Não, seu filho é que é central. Você quer viver de hoje em diante para o Filho de Deus, para honrar seu nome. Se você tem hábitos da vida que não glorificam a Deus, você quer deixar isso por Ele? Se não pode fazer por você, faça por Ele para trazer honra e glória ao seu nome. Porque Deus nos amou. Ele sempre será nosso primeiro amor. Amém? Pode abandonar aquele relacionamento? Porque sem Jesus está fadado ao fracasso. Não possui o amor de Deus. Irmãos, vivamos para a sua glória. Eu sei que requer graça, abundante graça, para viver uma vida que glorifica seu nome. Levante suas mãos nesse lugar. Aleluia! O Senhor abençoe, guarde e preserve você. O Senhor proteja de todo mal. O Senhor faça sua face brilhar e seja gracioso com você. Que seja abençoado com as bênçãos de Abraão. Que todos vejam a bênção de Deus em você. Que tenham ciúme sobre o amor de Deus sobre a vida de você. E sejam atraídos ao seu Salvador. O Senhor lhe dê sua paz. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.